Cláudio Couto está com a gente, cientista político. Bom dia para você, tudo bem? Seja bem-vindo ao ICL. Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Bom dia, Eduardo. Flexão só não pode pedir para o Bolsonaro fazer, que em vez de braço ele faz de pescoço, né? Muito bom, bem lembrado. Mandou bem. Bom, Cláudio, vamos falar aqui, né, dos desdobramentos domésticos, da repercussão internacional também nas últimas 24 horas, né, da fala do presidente Lula sobre a matança de Israel contra a Palestina, contra a população em Gaza, especialmente crianças e mulheres, né? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou ontem as manifestações do chanceler de Netanyahu como inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. A declaração aconteceu após uma série de provocações de autoridades israelenses ao Brasil, em especial nas últimas 24 horas, e mais especificamente ao presidente Lula nas redes sociais. Vamos conferir, a gente tem um print, vamos conferir o que disse Mauro Vieira. Uma chancelaria dirigir-se dessa forma, um chefe de Estado, é algo insólito e revoltante. Uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção de declarações e a mentiras é ofensivo e grave. É uma vergonha, é uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, com recurso à linguagem chula e irresponsável. Agora sim, Cláudio, queria te ouvir se você considera essa declaração do chanceler brasileiro à altura da resposta que merece Israel nesse momento. Olha, eu acho que sim. Eu acho que primeiro porque é uma declaração de chanceler, ao contrário do que foi a declaração do Israel Katz, né, o chanceler de Israel, que é um extremista de direita. Enfim, se trata, no caso aí, de um governo de extrema-direita e se comporta como tal, né? A gente teve aqui, durante 4 anos de Bolsonaro, uma experiência clara do que é ser governado pela extrema-direita. Israel também tem sido governado pela extrema-direita nessa coalizão aí que o Bibi Netanyahu montou com vários partidos ali radicais, extremistas, dentro do Knesset em Israel. E me parece, portanto, que a declaração é na medida, porque ela aponta o problema, mas ela não tem um tom que seja um tom inadequado para o idioma diplomático, vamos colocar assim. Então, porque se você responde exatamente na mesma moeda, você está acusando o outro de uma coisa que você acaba fazendo. Então, me parece que a coisa foi na medida. E, de fato, houve ali uma mentira dita pelo chanceler de Israel, não só, né, nas manifestações propriamente oficiais, mas inclusive numa repostagem que foi feita de um post do Twitter, né, ou X, seja lá como se quiser chamar isso, que é uma postagem que fala que o presidente Lula é negacionista do Holocausto. Veja, em nenhum momento ele negou o Holocausto. Eu acho até que não foi uma comparação correta do ponto de vista histórico e até mesmo do ponto de vista estratégico em termos de política externa. Isso é outra história. Mas negacionista do Holocausto certamente não é. Né? Não, a fala sequer permite esse tipo de leitura, como sequer permite a leitura que alguns fazem, que seria uma declaração antissemita. Não há nada de antissemita nessa declaração. Insisto, ela pode ser incorreta historicamente, incorreta estrategicamente, eu entendo assim, mas não é antissemita e não é negacionista. Você falou agora que o Mauro Vieira, né, acusou também o chanceler Israel Katz de distorcer posições do Brasil para tirar proveito doméstico. Exatamente isso. A gente tem até um tweet dele também. Ele deu uma resposta irônica a uma pergunta lançada por um perfil de estatísticas no X sobre o que vinha à mente dos seguidores quando pensam no Brasil. E aí a resposta dele não é esse, é o outro, gente. Aquela resposta em que ele fala. Porque a pergunta que foi feita nesse perfil lançado no X, o que vinha à mente dos seguidores quando eles pensam no Brasil. Daqui a pouquinho o pessoal vai trocar e aí a gente vai ver a resposta. E aí, Israel, exatamente. E aí o que ele diz é antes ou depois do Lula negar o Holocausto. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Então, é uma provocação. É essa postagem mesmo que eu me referia, né? Essa, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai pedir para a produção colocar, porque assim, o detalhe é que o Lula nunca negou o Holocausto, e aí ele fez uma provocação direta, né, ao presidente Lula. Tá aí, ó, antes ou depois, exatamente isso. E Vou traduzir, galera. Went full on Holocaust denying, né? Ele botou no denier. O que quer dizer o seguinte? Denier é o cara que nega, é o negador, vamos supor. Negacionista. O negacionista, isso. Porque não é o... né? É o que tem a profissão de negar, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que o Lula, ele foi com o pé no acelerador, foi com tudo, mergulhou de cabeça. Então o Lula mergulhou de cabeça em ser um negacionista e negar o Holocausto.
Olha que loucura. O cara mergulhou de cabeça para negar o Holocausto. É que nem aquele cara que mergulha de cabeça para dizer que a Terra é plana. Eu não aceito que a Terra tenha qualquer curvatura. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o Lula não aceita qualquer pessoa que diga que houve Holocausto. Isso é uma distorção da fala do Lula, e você pode, como o Cláudio estava falando, concordar, não concordar, foi o momento certo, foi o momento errado, diplomaticamente foi bom, foi ruim, tem 1 milhão de interpretações. Agora dizer que o Lula nega o Holocausto com tudo depois daquela declaração, Cláudio, pelo amor de Deus, isso é uma, assim, de uma... É infame esse negócio, entendeu? É leviano. É falsificação da história, né? Isso é, na verdade, falsificação dos fatos, né? É a criação de fatos falsos. É fake news, vamos dizer assim, para usar a expressão de uso corrente, né? Isso é uma mentira, pura e simplesmente. Agora, insisto, é típico de governos de extrema-direita, que operam mesmo nessa lógica da mentira e da criação, vamos usar a expressão do Trump, né, de fatos alternativos. A gente tem, perdão, gente, eu falei para vocês, né, que aquele tweet anterior era do Israel Katz, na verdade é o perfil oficial de Israel, perdão a vocês, né, de Israel, do Estado de Israel, porque o primeiro nome de Katz é Israel, mas agora sim, então a gente tem o tweet dele, tá? Esse é o do perfil oficial do Estado de Israel, agora sim, do perfil, então, do Israel Katz, então ele fala, presidente do Brasil, @Lula, né, dando aí uma notícia, um recado direto ao presidente, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados, enfim. E aí ele segue aí fazendo uma série de acusações e pede também, porque é um tweet longo, pede mais uma vez, né, Cláudio, que o presidente do Brasil peça desculpas a Israel. Eles seguem insistindo nesse pedido de desculpas. E acho que vão continuar seguindo nisso, né? O discurso que eles adotaram e agora vão até o fim com isso também, né? Went full, né? They go full nesse discurso daqui para diante, para usar a fala do próprio Katz aí como referência. Não tem muito ponto de retorno nisso, né? Agora, não tem ponto de retorno, inclusive porque o Lula não vai se retratar dessa situação, não vai pedir desculpas, né? Isso ficou claro, né? Pode ser que ele tenha até alguma fala no sentido de esclarecer exatamente o sentido daquela sua colocação, nem sei se isso poderá ocorrer, mas eles vão manter isso, porque isso é importante, inclusive, isso tem sido comentado por outras pessoas, para a política interna de Israel, né? A gente sabe que o Bibi Netanyahu é um indivíduo que enfrenta sérios problemas com a justiça, terminando seu mandato, a chance dele ir para a cadeia é imensa. Então ele precisa não só manter a guerra, né, e esticar essa guerra o máximo que der, porque você dificilmente tem troca de governo, né, queda de gabinete, no caso de um parlamentarismo como Israel, durante um período de guerra, e ao mesmo tempo, né, ele consegue com isso desviar a atenção dos seus próprios problemas, das dificuldades do seu governo, né, das suas falhas inclusive na questão de segurança, cria um discurso de unificação em torno de mais um inimigo, né, cria mais um inimigo, é sempre útil isso para quem está na berlinda. Então, isso vai ser a tônica daqui para frente, acho que não tem retorno. Mas é curioso, né, Cláudio, a escolha de Israel de usar as redes sociais, né? Tinha muita gente ontem, aliás, várias respostas, hoje lá no Rolê CL a gente vai mostrar muitas respostas engraçadinhas que Israel tomou, mas parece que é o Carlos Bolsonaro israelense tomando conta das redes, né? Nem no Brasil, com o Carlos Bolsonaro, o gabinete do ódio, e nem nos Estados Unidos, com o Donald Trump, os perfis institucionais entraram nessa pegada, né? Em Israel parece que a escolha é diferente, né? De usar essa indústria de redes sociais também para fazer pressão política. Exato, a coisa vai se aprofundando, né, e talvez ainda mais num momento como esse, né, que é um momento de uma alta tensão interna, né, você tem Israel envolvido nesse conflito, e é um conflito que está perdurando, está prolongando, a gente não tem um número claro, há muito pouca transparência quanto a isso, das baixas de soldados israelenses, ali no ataque a Gaza, e isso é sempre um ponto delicado, tem a questão dos reféns, que não é solucionada, né, e aí, consequentemente, o problema continua. Você tem o cometimento de inúmeros crimes de guerra e crimes contra a humanidade ali em Gaza. Veja que está se implodindo prédios de áreas já vazias, prédios, por exemplo, de universidades, prédios de escolas, prédios que são moradias das pessoas, para justamente impedir que elas consigam viver ali futuramente. O que isso significa?
Né? Não dá para imaginar que isso é um ato de autodefesa, como muitas vezes os israelenses e os defensores dessa política que Israel vem adotando ali alegam, que Israel está se autodefendendo. Isso ultrapassa muito a necessidade e o direito de autodefesa. Israel está violando a legislação internacional o tempo todo, e acho que anteriormente o Lula teve uma colocação, essa sim, altamente precisa e correta, né? Que Israel parece se considerar imune ao cumprimento de qualquer legislação internacional. E aí eu devo dizer, não é neste governo, isso é histórico de Israel desde 1948. Seguidos governos trabalhistas, governos conservadores, todos, e agora um governo de extrema-direita, todos eles tiveram esse tipo de comportamento seguidamente. Por exemplo, fazendo assentamentos ilegais na Cisjordânia ocupada, né? Isolando Gaza, transformando Gaza num campo de concentração moderno. Porque é isso, as pessoas estavam presas ali, não podiam sair sequer para trabalhar muitas vezes, algumas assim com liberações muito circunstanciadas. Você tem um regime de apartheid, tem estrada que palestino que vive na Palestina, passando por território palestino, não pode usar. É como a África do Sul, banheiro para branco, banheiro para negro. Então, esse tipo de situação revela um estado muito problemático ao longo dos anos. E acho que por isso aquela colocação de Lula do cumprimento da legislação internacional, aquela sim foi precisa. Acho que ele podia continuar dando essas declarações duras sem cair, me parece, numa arapuca que ele armou para si próprio, de fazer esse paralelo, mais do que essa comparação. Acho que a palavra não é comparação, porque comparar a gente sempre compara mesmo, precisa comparar. Equiparação com o Holocausto. Quando ele fala que é igual ao que Hitler fez, ele realmente cria um problema. A gente tem uma diferença de escala, tem uma diferença, evidentemente, de propósito. De acho que isso é um também, ponto. Né? Não, mas de propósito, porque qual era o propósito de Hitler? O propósito de Hitler, a finalidade, o fim buscado, era eliminar os judeus. Era matar todos os judeus, era acabar com a existência deles na face da terra. O que os palestinos estão sofrendo não é exatamente isso. O que Israel tenta, e há muito tempo, é tirar os palestinos de dentro do território que eles querem ocupar. E aí, a eliminação física, o assassinato de crianças, mulheres, de palestinos de modo geral, não é exatamente o fim, mas é o meio adotado. No caso de Hitler, era o fim. Esse era o objetivo. Claro. Então, acho que existe uma diferença importante aí que, historicamente, tem que ser considerada quando a gente pensa nos dois casos, mas não quer dizer que não sejam crimes e que não seja uma barbaridade absurda.